trazer alguma informação para que as pessoas tenham noção do que é que está-se a passar, porque se achava necessário um esclarecimento jurídico da situação atual da IURD Angola. Nós faremos uma explicação técnica daquilo que é a situação da Igreja, falaremos do seu histórico, falaremos dos processos e tudo quanto envolve a situação atual. Gostaríamos de começar a dizer que a Igreja Universal do Reino de Deus foi trazida em Angola em 1991. Ela foi trazida, inspirada na relação com a Igreja Universal do Reino de Deus do Brasil. Todavia, em 1992, em junho de 1992, foi criada em Angola, repito, foi criada em Angola a Igreja Universal do Reino de Deus. Não é uma extensão da Igreja brasileira, é uma igreja angolana com personalidade jurídica própria. Todavia, mantinha relações espirituais com a Igreja Universal do Reino de Deus de Edir Macedo. A Igreja, ao contrário do que muitos pensam e fizeram propagar, não é, nunca foi e nunca será de direito brasileiro, mas sim de direito angolano. Quero isso dizer, ao contrário do que se propagou e se propaga, de que estamos falando de uma igreja brasileira, não é. Tem coincidência de nome e de relações, mas é uma igreja de direito angolano. Gostaríamos também de dizer que durante esses vários anos de existência da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, foram surgindo um conjunto de irregularidades que levaram a que alguns angolanos, bispos e pastores, que não estando de acordo com o que estava a passar na Igreja, particularmente com a vasectomia, com lavagens de dinheiro, com saída irregular de dinheiro para fora do país, fizeram uma denúncia pública e fizeram um manifesto pastoral que serviu para denunciar tudo o que estava a passar em Angola. Isto no dia 28 de novembro de 2019, em que, inspirado no espírito nacionalista, esses pastores e bispos decidiram denunciar o que estava-se a passar na República Popular de Angola, particularmente com a vasectomia e com o uso abusivo do dinheiro dos angolanos, onde se forçavam as pessoas a fazerem propósitos com milhões de kwanzas, pessoas que venderam seu património para fazerem ofertório, e o mais grave, muitas das pessoas ofereceram à Igreja casas e carros. Todavia, estando já dentro de um projeto, essas casas e esses carros que as pessoas ofereciam, a Igreja vendia. Vendia por quê? Para que essas pessoas amanhã não pudessem reivindicar tais patrimónios. Quando as pessoas deram ou fizeram as doações com o objetivo de ajudar a Igreja, mas a Igreja vendia esse património
e comprava outros em nome da igreja. Fruto dessas questões todas, a 13 de fevereiro de 2021, foi realizada uma assembleia extraordinária que deu origem àquilo que se chamou de Comissão de Reforma. Em 2019, um grupo de pastores com coragem foram e apresentaram queixa nos serviços de investigação criminal contra determinados dirigentes da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, pelo facto de estarem a usar mal o dinheiro que obtinham, fazendo sair esse dinheiro de forma irregular de Angola, onde muitos deles levavam dinheiro como se estivessem a ir fazer excursão, outros colocavam dinheiros nas caixas térmicas para sair do país, outros nos pneus dos carros para saírem pela Namíbia. Tiveram essa coragem e denunciaram esses fatos. Daí que foi aberto um processo crime dirigido pela PGR. Neste período, a PGR decidiu apreender bens da Igreja Universal do Reino de Deus e, entre eles, templos. Esses bens e templos apreendidos faziam parte de um processo crime. No decorrer do processo, a PGR devolveu à Comissão de Reforma 5 templos em Luanda, os templos nas províncias da Huila, Namibe, Lunda Norte, Cuando-Cubango, Bié, Kwanza Sul, Malange, Uís e Cabinda. Esses bens não foram arrolados nos autos. Quer dizer, não faziam parte dos bens apreendidos nos autos. E depois veremos que consequência tem isto. Tendo em conta os crimes que foram cometidos, a gravidade dos crimes que foram cometidos pela direção da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, o ministro do Interior, Laburinho, foi à Assembleia Nacional denunciar a existência desses crimes e garantiu na Assembleia Nacional que o Estado angolano tomaria medidas para que se repusesse a legalidade. Daí, como aconteceu, muitos pastores de origem brasileira foram expulsos de Angola. Estamos aqui a falar de alguém, ministro do Interior, que foi à Assembleia Nacional dar conta de que havia crimes graves que se estavam a praticar na Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. No dia 13 de fevereiro de 2021, se realizou uma Assembleia Geral que extinguiu a Comissão de Reforma e elegeu uma nova direção. Essa direção, as decisões dessa Assembleia foram publicadas no Diário da República, terceira série, número 41, de 10 de março. E consta da ata o Bispo Valente como tendo sido eleito presidente, ou presbítero-geral da Igreja Universal do Reino de Deus. No dia 4 de junho de 2021,
os senhores Tonivaldo, bispo de Jesus, de nacionalidade brasileira, e a senhora Ivone Bernadette de Pina Dombele Teixeira, da dita ala brasileira, dirigiram uma Assembleia Geral do grupo que se conhecia dos 7.000, fizeram uma Assembleia Geral e fizeram publicar em Diário da República, a terceira série 155, de 7 de outubro de 2001, uma ata em que declaravam como eleito o bispo Segunda. Por terem falsificado documentos e o uso de falsa qualidade, por via oficiosa, o cartório notarial deu conta que foram enganados. E, para corrigir o erro cometido, fizeram publicar em Diário da República, terceira série, número 38, de 16 de dezembro, a anulação da dita Assembleia Geral que elegia o senhor Bispo Segunda como presbítero geral. Isso quer dizer que aquela Assembleia que eles realizaram não tinha nenhum valor jurídico no ordenamento jurídico angolano. Nos dias 25 e 26 de maio de 2023, a IUR de Angola volta a fazer uma Assembleia Geral onde decide alterar os estatutos, eleger os novos corpos gerentes. Até então, até fevereiro de 2024, o INAR, repito, até fevereiro de 2024, o INAR tinha como registro a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus, a do Bispo Valente. Até fevereiro de 2024. Isso consta de documentos do próprio INAR. Esse foi o histórico que trouxemos da Igreja. Vamos passar agora para outra questão, que é questões judiciais. Correu nos trâmites no Tribunal da Comarca de Luanda, quarta secção, o processo crime em que eram, entre outros arguidos ou réus, Inorilton Gonçalves da Costa, que viria a ser condenado a pena de 3 anos de prisão. Fim do processo, nós, a defesa, solicitamos ao Tribunal uma certidão de trânsito em julgado. Isso é, uma certidão que dissesse que aquele processo terminou. Foi iniciativa do nosso escritório. Tendo havido a certidão transitada em julgado, o nosso escritório requereu, nos termos do artigo 234 do Código do Processo Penal, que os bens apreendidos nos autos fosse devolvida à direção legítima. Acontece, porém, que o juiz da causa fez olhos de mercador e não nos respondeu. Tentou exercer uma manobra dilatória para entregar os bens apreendidos nos autos à ala brasileira. A ala brasileira, que é conhecida como ala, recorreu ao Tribunal Supremo no processo número 152/2021 da terceira secção para se opor
a decisão do INAR de entregar os imóveis à Igreja Universal do Reino de Deus, liderada pelo Bispo Bezerra. Em sentença, precisamos aqui trazer a claro, o Tribunal Supremo não deu provimento da decisão da ala brasileira. Quer dizer que o Tribunal Supremo não aceitou o pedido da ala brasileira. Isto consta de documentos. Nós, inconformados com o silêncio do juiz, recorremos ao Tribunal Supremo, ao Conselho Superior da Magistratura do Tribunal Supremo, para exigir que o juiz obedecesse à lei. Isso é, que fizesse a entrega do património nos termos do artigo 234 do Código do Processo Penal. Escrevemos para o Tribunal isto a 30 de dezembro de 2022. Até hoje, o Conselho Superior da Magistratura não me respondeu. É estranho, daquilo que é nossa experiência enquanto advogados, o Conselho Superior da Magistratura não leva meses para responder. Mas, nesse caso, mais de um ano, o Conselho Superior da Magistratura não respondeu à nossa pretensão. Processos administrativos. Vamos agora falar da questão administrativa. No dia 31 de agosto do ano passado, o senhor Ministro da Justiça convocou o Bispo Valente no seu gabinete às 20 horas, lhe fazendo presente um acordo que deveria ser assinado em nome de Sua Excelência, Senhor Presidente da República. O senhor Ministro da Justiça, no seu gabinete, às 20 horas, disse ao Bispo Valente que tinha orientações do Presidente da República. Se ele não assinasse aquele acordo, haveria, naquele momento, de fazer sair um comunicado na televisão e nas rádios, dando conta da extinção da Igreja Universal. Amarrado, como se diz na gíria, o Bispo fez a cedência porque usaram o nome do Presidente da República. Naquele dia e naquela noite, o senhor Bispo me contactou enquanto advogado, triste, até a lagrimar, do que fizeram com ele. E não só isso, o senhor Ministro da Justiça já tinha no seu gabinete o pessoal do cartório para reconhecer a assinatura. Isso é coação. Os documentos assinados sob coação não têm nenhum valor jurídico. E foi fruto, a partir deste documento, que se arquitetou um conjunto de manobras para influenciar o Bispo Bezerra. Deixa recuar um bocado ainda na esfera judicial, para que seja claro aqui, como se diz na gíria, já não temos nada para perder. O senhor Bispo foi chamado na 4ª secção dos crimes por uma funcionária, a mesma funcionária que hoje anda com os brasileiros para expropriar, dizendo ao Bispo: Largo David Mendes, dê-me 30% do dinheiro que está no banco e eu faço isso ao vosso favor. Isto é denúncia pública. E o senhor Bispo está aí, e o senhor Bispo prova, o senhor
nosso amigo Sr. Ângelo sabe disso. Exigiram 30% de todo o valor que se tinha no banco para auxiliarem. E o bispo não cedeu. Estou a fazer uma denúncia pública. Exigiram 30% de todo o dinheiro que estava no banco para que se agilizasse a favor da Igreja Universal do Reino de Deus. O senhor Ministro da Cultura, isto também é uma denúncia pública. Chamou o senhor Bispo num restaurante e lhe exigiu renunciar David Mendes e fazer uma declaração pública contra David Mendes. O senhor Bispo se recusou a fazer isto. Meus senhores, isso é uma denúncia pública. O Ministro da Cultura, num restaurante, obrigou o Bispo Valente a renunciar David Mendes para ele ajudar e fazer uma declaração pública contra David Mendes. E o Bispo se recusou. E o Bispo sempre disse nas suas conversas: eu agora só tenho David Mendes e Deus. Vocês querem me tirar o David Mendes e eu fico com quem? Estamos a falar de denúncias públicas. É preciso que as pessoas saibam essa verdade. É momento de colocarmos toda a verdade na mesa. A direção da Igreja fez uma carta para o Ministro da Justiça solicitando que se fizesse já que estávamos a falar de unificação da Igreja, então que se criasse uma comissão em que as duas partes, cada uma apresentasse 10 membros para essa comissão, para se tratar então da reconciliação da Igreja. Essa carta foi endereçada ao Ministro da Justiça, ao INAR e ao Ministro da Cultura. Lamentavelmente, não agiram de acordo com o solicitado. Nos surpreende que alguém sem competência convoca uma Assembleia Geral. Como vimos atrás, o cartório notarial anulou por falsidade o diário em que se indicava o senhor Segunda como bispo. Anulou esse documento. E mais, o INAR fez sair um documento em que os proibia de falar em nome da Igreja. Mas não sabemos por que caminhos o Ministro da Cultura faz sair um decreto em que diz que, fruto da Assembleia Geral e da reunião de direção, extinguia a Igreja Universal do Reino de Deus e que se criava a IRDA. A IRDA foi uma proposta que se discutiu dentro da Igreja Universal do Reino de Deus de Angola, fruto da decisão da sua Assembleia Geral para se afastar do Brasil. Não foi, nem nunca foi, da ala brasileira. Esse decreto do senhor Ministro peca em duas coisas. Primeiro, quem convocou a Assembleia Geral não tinha competência para convocar. Segundo, a Assembleia Geral deve trazer a agenda de trabalho. Terceiro, fizeram eleições em 2 dias antes da Assembleia Geral. Isso é nulo. Quarto, impõe a lei que os participantes da Assembleia Geral
devem assinar a ata. E, pelo que todos nós ouvimos, participaram na tal Assembleia Geral que elegeu o Sr. Segunda como bispo, 42 mil e qualquer coisa membros. Onde é que estão as assinaturas das 42 mil pessoas que participaram nessa Assembleia? Nós, perante a decisão do Sr. Ministro, nós requeremos, primeiro, ver os documentos que serviram de base para a decisão do Ministro. Isto é de lei. As decisões administrativas são feitas sobre base em documentos. Nós pedimos acesso a esses documentos. Pedimos cópia desses documentos. Nos foi recusado. Mas, como se diz, quem anda com Deus não se perde. Nós conseguimos ter acesso a esses documentos. Foram feitos esses documentos foram feitos depois da nossa reclamação. Mas num dos documentos diz que a direção da igreja alterou os estatutos. Meus senhores, isso é elementar. A direção não tem competência para alterar estatutos. Os estatutos são alterados em Assembleia Geral. Só e somente a Assembleia Geral tem competência para alterar estatutos. Eu não sei se eu é que estudei mal o direito, ou então os assessores dos ministros estudaram diplomas diferentes que eu estudei. Mesmo assim, o ministro fez sair o seu despacho, mas no nosso recurso, na nossa reclamação, o ministro não respondeu também. Silêncio absoluto. Nós, tendo em conta a lei do processo administrativo, interpusemos o recurso hierárquico. Nos termos da lei, o recurso hierárquico para a anulação do decreto do ministro foi feito ao Presidente da República. E nos termos da lei, esse recurso tem efeito suspensivo. O que é isso, o efeito suspensivo? O decreto não pode ser executado enquanto o superior hierárquico não se pronunciar. Até hoje que vos falo, o Presidente da República ainda não respondeu. Então, nos questionamos se o Presidente da República, o superior hierárquico do ministro, a quem foi remetido um recurso com efeito suspensivo, não se pronunciou, como é que o Ministro da Justiça ordena que se passem certidões que os tribunais ajam em nome de uma tal IRDA? Aliás, eles nem usam o nome IRDA, usam IRDE. Sabes? Porque não querem se vincular a Angola, porque querem se vincular ao Brasil. Se vocês virem todos os locais onde está, em nenhum deles está IRDA, está IRDE. Dizia eu, se estamos perante um processo suspenso, qual é o interesse direto que o ministro tem para apressar que o seu decreto se execute? Vamos para outra fase, então, que muito se fala. A decisão da juíza da 4ª secção dos crimes comuns da comarca de Luanda. Primeiro, não existe tribunais nacional. O único tribunal que tem competência nacional é o Tribunal Supremo. Os demais são comarcas
E as comarcas estão delimitadas o seu âmbito ou a sua esfera. E depois temos as relações que têm as suas regiões competentes. Para dizer o seguinte, nós, ao termos solicitado o trânsito em julgado do processo, quer isso significar que aquela sentença valia nos termos em que se apresentavam. Não existe na sentença nada que diga Bispo Valente, Bispo Ferner, pastor não sei quem, entreguem patrimônio. Não existe. Os tribunais estão delimitados nas sentenças. Aquela sentença diz que os bens apreendidos nos autos sejam devolvidos. E diz a lei, devolvidos a quem? A quem direito confere. E quem é que tinha o direito naquela altura? A Igreja Universal, dirigida pelo Bispo Valente. Além do mais, isso é princípio básico do direito, a não ser que eu estudei em escola diferente. Excetuando das sentenças erga omnes, as sentenças são dirigidas para as partes. E no crime, aos criminosos. Em momento nenhum, os pastores, os bispos, que estão a ser agora despejados, foram constituídas partes no processo do crime. Então, será que eu sou o único que estou a dar conta disso? Será que as outras pessoas não estudaram direito nessa terra? Que as sentenças têm limites. Mas a juíza faz um despacho avulso, entreguem-se os imóveis no prazo do dia tal. Eu disse, ok, vamos imaginar hipoteticamente que é uma ação executiva. A ação executiva, aquilo que eu aprendi no direito, tem o limite à sentença. A ação executiva não se pode executar aquilo que não está na sentença. A sentença é o limite da execução. E então, o que é que diz a sentença? Os bens apreendidos nos autos que sejam devolvidos. Quais são os bens apreendidos nos autos? Os que estavam selados. Aqueles que estavam apreendidos nos autos. Hoje se levanta-se uma questão de competência. Qual é a competência que tem a Câmara de Luanda para executar uma ação em Malange, para executar uma ação no Ige, para executar uma ação em Banza Congo? Onde? É a chamada competência territorial. Existe competência territorial. Eu não sei, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas, se eu é que estudei pouco, se eu é que tenho que voltar à escola. E mais, quando nós vemos uma sentença, qualquer um de nós, até leigo sabe, quando temos uma sentença e queremos despejar, movemos a competente ação de despejo. Nós não vimos nenhuma ação de despejo. As pessoas estão a ser despejadas compulsivamente, sem um mandado. E, felizmente, vimos na Viana o despacho do juiz que manda libertar as pessoas, mostrou que esse sim ele estudou, sabia que aquilo que a polícia fez era ilegal, não tinha uma sentença executiva. E ele se pergunta, desobedeceram o quê? Qual é a desobediência que eles promoveram? Onde é que há a sentença contra essas pessoas? Pela primeira vez, depois de toda essa confusão, vi um despacho juridicamente fundamentado
e obedecendo às regras de direito. Além do mais, pelo que sabemos, tirando no Talatona, em que os 5 colegas, membros da igreja, que o doutor Carlos foi libertar, que ficaram 5 dias como presos da comandante. Isso é grave no Estado de Direito. 5 dias numa cela porque são presos da comandante. Isto é uma denúncia pública. Estou a fazer uma denúncia pública. Deixa trazer aqui uma coisa à baila. O bispo esteve agora em Malães. E o senhor do INAR disse: o senhor ministro é que me telefonou para vocês não fazerem atividade. Então começamos a ver que há interesses pessoais. Logo após a realização da Assembleia, o Bispo Valente assinou uma carta que foi para o INAR, para que o INAR passasse a declaração, como passa a todas as instituições, reconhecendo que ele era o líder. E o INAR não passou. E não passou, e agora, como disse, já não há mesmo nada para perder. Porque o diretor do INAR disse que estava a receber ordens do ministro. Eu gostaria agora que convocassem também uma conferência de imprensa para que me viessem desmentir. O diretor do INAR falava com regularidade com o bispo e dizia: por ordem do senhor ministro. Por isso, nós nos questionamos do papel da polícia. Nos bairros não há polícia, mas há polícia para ficar 24 sobre 24 horas a cuidar de um templo. Qual é o interesse público aí? Temos que pensar qual é o interesse público para a polícia, que diz que não tem meios, pôr os seus patrulheiros aí, até comandantes a dormirem lá na igreja com medo de não sei o que, de uns rebeldes que podem atacar a igreja. Meus senhores, eu fui o advogado de Calupeteca, que lamentavelmente, embora ter cumprido a metade da pena, não querem lhe libertar. O que estão a fazer com a Igreja Universal é o que fizeram com Calupeteca. Perseguição religiosa. Não é verdade que o Calupeteca afrontou a polícia. Foram no seu local de culto para o prender. É óbvio que os fiéis não permitem que o seu líder seja preso. E eles se revoltaram. Mas quem foi com armas não foram os seguidores de Calupeteca, foi a polícia, foi o exército. Será que estamos à espera mais um caso Calupeteca em Angola? Será que o ministro Laburinho, que foi ao Parlamento confirmar que os brasileiros estavam a fazer mal a Angola a partir da Igreja Universal do Reino de Deus, mudou de ideia? Hoje, e para finalizar, gostaríamos de dizer que nós não vamos parar por aqui. Não vamos. Nós não vamos parar por aqui e temos algumas ações para realizar.
a primeira ação, vamos reclamar à Presidência da República que nos responda. Nós queremos saber o que é que o Presidente da República pensa sobre isso. Nós não nos vamos cansar enquanto não sabermos qual é o pensamento do Presidente da República. Eu apoiei João Lourenço, eu votei João Lourenço, porque acredito em João Lourenço. Ele me convenceu que lutaria contra a corrupção. Eu fui sempre um ativista contra a corrupção. Por isso, dei o meu voto ao João Lourenço. Então, eu gostaria de ouvir o presidente João Lourenço a se pronunciar agora. De que lado está o presidente da República? Nós já sabemos de que lado está a vice-presidenta do MPLA. Nós já sabemos. Agora queremos saber de que lado está o presidente da República. Nós vamos reclamar à Procuradoria-Geral da República como garante da legalidade para que a Presidência da República nos responda. Não importa qual vai ser a resposta, positiva ou negativa, mas que nos responda. Aí sim, aí nós saberemos de que lado está o Presidente da República. Nós vamos impugnar em tribunal, mas depois da resposta do Presidente, se for negativa, o decreto do Ministro da Justiça. Vamos impugnar em tribunal. Nós vamos mover uma ação de anulação da Assembleia Geral que elegeu o Bispo Segunda como líder da ilha de Angola. Esses foram os nossos pontos de vista. Esta é a nossa posição. Ao Bispo Zerra, pode contar que eu não te vou largar. Porque o Bispo também ganhou a minha confiança. Porque isso que eu falei aqui, embora eu não lhe consultei para falar, que o ministro lhe chamou no restaurante para fazer declaração contra o David Mendes, que lhe prometeram numa conversa que eu sei, privada, e muitos aqui já estavam a acreditar, que o bispo devia sair de Angola e iam lhe proporcionar condições para que ele tivesse estabilidade. Isto não é conto de fada. Eu provo porque eu sei com quem ele esteve. Muito obrigado. Bispo Bartolomeu, a sua intervenção me comoveu. Até estou em lágrimas. Não abandone o país. Vamos lutar aqui. Contra todos, se for preciso. Há um ditado, há uma frase cubana de José Martí: antes morrer do que viver de joelhos. Então não se fuja à luta. E tem outro ditado também: antes a derrota do que a vergonha de não ter lutado. O que é que nós esperamos do presidente? Se ele ordenasse a unificação, se ele... Sim, tudo isso são ilações. Mas vamos ver o que é que ele vai pensar.
E como disse bem a última interveniente, a palavra de ordem na reforma, na parte angolana, é unificação. Eu nunca ouvi outra palavra senão essa. E mesmo com o tal documento do Ministro da Justiça, foi feito um documento para se criar uma comissão de unificação, onde o próprio Bispo Valente não se preocupava com quem vai liderar a igreja, ele se preocupava em unir a igreja. Então, eu acredito, se os assessores do presidente forem sábios, devia aconselhá-lo a ouvir os mais velhos na igreja. Temos muitos mais velhos, o Bispo King, a profetisa Suzette, o Bispo da igreja toquista, da metodista, sei lá, podia-se criar um conselho de mais velhos, dos sábios, que chama a expressão, um conselho de sábios, para encontrar o caminho. Meus senhores, a igreja não são os templos, a igreja são as pessoas. É um erro se pensar que a igreja são os templos. É um erro. Porque cada um de nós pode fazer a sua casa num templo. Então, é um erro pensar, a polícia, não, vamos ficar aqui o ano todo. Não resolve, porque as pessoas em casa oram. Desculpem, mas eu gosto de dar um exemplo permanente. Os das testemunhas de Jeová. Durante o tempo do Partido Único eram perseguidos, mas resistiram. Isso é que é o mais importante, a nossa capacidade de resistir. Bispo Bartolomeu, no tempo de Zé Eduardo, a mim ofereceram asilo. Algumas embaixadas ofereceram asilo. Eu disse que não, morreria em Angola. E em momento nenhum eu parei a minha luta contra o eduardismo. O país chama pelos patriotas. Não vamos deixar a nossa terra na mão dos não patriotas. Tem riscos? Tem. Corremos risco de vidas? Corremos. Mas não vamos abandonar Angola. E o senhor muito menos ainda, porque o senhor tem a responsabilidade por ser o primeiro a trazer essa igreja aqui em Angola, dirigir essa igreja aqui em Angola. Não pode virar as costas. Juntos nós podemos. É o que eu posso pedir a si. Profetiza. Então vamos rezar para que toquemos o presidente e ele veja nessas três pessoas como elo de ligação para que se encontre a unidade. Tenho conhecimento. O presidente recebeu um parecer quando se fez no sentido de tirar o processo da mão do presidente para ir parar no Ministério da Justiça. O que interessa? Mas vamos continuar a orar. E vamos ter fé, vamos ter força. Agora eu não tenho. Deus me perdoa por falar. Eu não acredito mais no presidente. Só vou acreditar em Deus porque eu estou da minha frente e vou Vamos dar o benefício da dúvida.
Eu ainda acredito que esse dossiê ainda não chegou na mão do presidente. Eu ainda acredito. Por isso é que eu digo, eu quero ver qual vai ser a decisão do presidente. Até como cidadão que votou nele, como cidadão que acreditou nele, com aquele cidadão que diz que nesse país, né, não haverá justiça para ricos e justiça para os fracos, onde os fracos também terão acesso à justiça. É esse que eu quero ver. É nele que eu ainda deposito a minha confiança. Vamos pressionar que ele se pronuncie. Por isso, companheiro, eu sei que está revoltado. Todos nós estamos revoltados. E vocês melhor ainda. Quando são recebidos em apeteose pelo ministro do Interior, e ele também, eu era deputado, me convenceu na Assembleia Nacional, para do nada dizer que tudo isso que aconteceu foi brincadeira. Epá, não, também um país é sério. Nós temos que acreditar num país sério. Vamos acreditar num país sério. Perguntou aí, eu já sabia de que lado estava a vice-presidente do MPLA. É só ver quem é que mandou um emissário na atividade do Segunda. O bispo está aí, para além de algumas pessoas que eu falei individualmente, que eu não vou citar nomes, onde disse, olha, vocês não têm povo, porque quando o MPLA tem atividades, vocês não aparecem. Foi dito isso. Como eu disse, agora já não tem nada para perder, né? Agora é mesmo só para falar. Por isso é que o Segunda, quando havia atividades do MPLA, a televisão ficava à frente para mostrar que ele tem povo. E mais, chegaram ao ponto de fazer afirmações que eu disse a essa pessoa: prova-me o que você está a falar. Eu conheço a igreja por dentro. Vocês em Cabinda convidaram indivíduos da UNITA, deputados da UNITA, para irem falar na igreja. Eu aqui não estou a esconder nada. O bispo está aí. Ninguém me contou. Foi-me dito. Quer dizer, isso é represália política. Eu disse a essa pessoa: prova-me que a igreja convidou a UNITA. Agora, a igreja é de todos, a igreja não é de militares do MPLA, da UNITA. Quem vier à igreja é recebido. Mas essas pessoas dizem: vocês deram espaço à UNITA em Cabinda. Às vezes a revolta nos faz falar aquilo que não devíamos falar, mas acabamos por falar. Que orientação para os membros? Nós não temos nenhuma orientação. Quem lhe dá orientação é a direção da igreja. A direção da igreja sabe o que vai fazer. Não se preocupem que ninguém me vai corromper. Não se preocupe. E o bispo sabe quem tentou. Foi o emissário à minha casa. E logo que o emissário saiu, eu liguei para o bispo. Foram pedir para mim abandonar a igreja que não me pagariam. E logo que essa pessoa saiu, eu liguei para o bispo. O fulano. E não estamos a falar aqui de miúdo. Não estamos a falar de miúdo. Estamos a falar de pessoa. Porque na minha casa também não é qualquer pessoa que vai chegar na minha casa. David, vim falar contigo por causa disso. Desculpa, né? Ele punha logo na rua. Mas com respeito à pessoa, recebi e me fez a proposta. Então, e o meu confidente é o bispo, e o bispo está aí. Vocês, se quiserem saber, vão saber que eu lhe disse. E ele sabe quem é a pessoa. E sabe em nome de quem essa pessoa foi ter comigo. Nós estamos num país de pessoas que pensam que todos nós não temos moral.
somos todos uns vendidos, que o dinheiro nos compra a todos. Não é verdade. Há pessoas que ainda têm caráter. Por isso, nessa luta que eu me juntei ao bispo, meu irmão mais novo, na idade, não é pelo dinheiro, pelas benesses. Também já nem tenho idade de sonhar, eu tenho idade de viver. Não, se ao José Eduardo que tinha mais poder, eu não tive medo de lhe enfrentar. Não são esses miudinhos que eu vou ter receio. Eu sei que vocês se assustaram quando eu fiz a denúncia aqui de terem pedido os 30% à igreja. É verdade, o bispo está aí, mas eu também sei porque algumas vezes participei nessa negociata. Fingia que estava no rolo que era para lhe enrolar também. E depois hoje até é tudo fácil, né? Porque há locais que têm vídeos se reclamar, porque é mentira. No sítio está lá às tantas horas, pede os vídeos de segurança se eu não estava lá contigo. É fácil. Hoje é a coisa mais fácil. É igual se o ministro dizer, bispo, você foi, disse aí o David Mendes que eu te disse, ministro, isso no dia tal, às tantas horas, no restaurante e tal, se nós não estávamos lá. Agora não temos nada para perder. Por isso, não se preocupem que para corromperem David Mendes, teria aceito do Zé Eduardo que era mais dinheiro, né? Aqui uma questão muito séria. Todos levantaram, todos os pastores que viviam disso, que dedicaram nisso. Não. Agora é que cada um de nós deve reforçar a sua contribuição. Agora sim, para ajudar esses pastores a não caírem, para ajudar esses pastores a avançarem. Não vamos deixar que os nossos pastores, a fome, né, lhes faça recuar. Não. Agora sim, agora é a vez de nós contribuirmos para mantermos a nossa obra. Eu quando vejo o grupo sólido, né, eu às vezes eu sou assim meio brincalhão, às vezes sou sério, outras vezes sou um brincalhão com o bispo. Eu disse, mas bispo, vamos só perder muito tempo com essa gente aí, por que não vamos fazer nossa igreja? 100.000 assinaturas, nós conseguimos de um dia para o outro, vamos arranjar 100.000 assinaturas, vamos lá lhes colocar, fazemos nossa igreja e acaba. Então, vocês não conseguem as 100.000 assinaturas? Estão a brincar com a nossa cara por quê? Querem ficar, fiquem lá com a ida deles, fiquem lá com não sei o que. Agora vamos criar a nossa. Vamos ver se o que vamos ver. Vocês me desculpem, né? Eu às vezes falo mesmo assim com o bispo. Então, quando vamos assim matar bichá, mas eu gosto mais que ele venha na minha casa matar bichá, porque você matar bichá na casa do bispo, você fica todo coitado e tal. Mas como ele é meu amigo, o bispo vem só na minha casa, ele vem, falamos, ficamos à vontade. E me dá essa liberdade de eu falar assim, como se diz, não de um bispo para uma ovelha, mas de 12 irmãos falando abertamente. Tal qual, às vezes, por exemplo, agora em Malange, à noite, tinha que saber como é que o bispo está, como é que não sei o que, para levantar a moral, porque se vocês todos estão aqui a sofrer, agora imaginem o bispo o que é que está a passar. Vocês já se colocaram no lugar dele. E depois disso que disse aí o bispo Bartolomeu, ser garantido pelas instituições do Estado, fazer avançar, e de um dia para outro puxarem o tapete. Isso não é fácil. Então, minhas irmãs, meus irmãos, estamos mesmo no fim, não sei se aqui os meus colegas vão querer falar, mas é a hora de fortificarmos o nosso apoio à igreja. Agora mesmo, desamarrem aquilo que davam para ir para o Brasil, agora desamarrem para dar aqui na área angular.
Vamos ouvir o Dr. Carlos Jacinto, depois dos pronunciamentos do Dr. David Neves. Povo de Deus, tudo quanto tinha de ser dito relativamente ao escritório David Mendes e Associados, empenhado nesta causa, o Dr. David já disse. O que eu tenho a dizer, na qualidade de advogado e sempre ao lado do Dr. David Mendes, é que nós, enquanto advogados, enquanto escritório, tudo vamos fazer, vamos aplicar todo o nosso saber para poder levar a bom porto todas as ações que estão em curso e que está envolvido a vossa igreja, ou a nossa igreja. Confie em nós, porque, como disse bem o Dr. David Mendes, ninguém vai nos convencer a abandonar esse barco. Estamos convosco. 13h06, em tal território nacional. Minhas senhoras e meus senhores, termina aqui a conferência de imprensa realizada pela Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. A luta continua quarta-feira, 3 de julho de 2024. O Corão para encerrar. Obrigado a todos.